Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aí mais um dia, né? Mais uma aula, iniciando hoje no capítulo 3 do livro de Romanos, né? A carta de Paulo aos Romanos. E temos muita coisa boa para falar hoje, temos assunto novo, né? Paulo ele vai construindo a tese dele. Eu acho que eu falo isso toda aula, você está cansado de ouvir que Paulo está construindo uma tese, mas é muito importante a gente ler, né, e estudar a carta de Paulo aos Romanos com isso na cabeça, que ele está construindo, né, uma tese, construindo um pensamento para que ali a igreja de Roma possa ter ali novos comportamentos, possam entender o que é justificação, o porquê que eles são justos, se eles não são, e é um pouco disso que nós vamos falar hoje, tá? Então, se concentre na aula, não perca nenhum detalhe. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, tá bom? Não deixe de interagir se você tiver com dúvida, porque esse livro, o livro de a Carta de Paulo aos Romanos, é um dos livros mais importantes da Bíblia, que trata sobre pecado, sobre graça. O que é graça? O que é pecado? O que é justificação? Você é justo? Você não é justo? Você já foi perdoado pelos seus pecados? O livro de Romanos é um dos livros que mais tem respostas para essas perguntas que nós muitas vezes temos e não sabemos aonde encontrar na Bíblia, né? Então, não perca os detalhes e se tiver alguma dúvida, não deixe de perguntar. A versão da Bíblia que eu estou lendo é a nova versão internacional da NVI, tá bom? Se você tiver essa versão, é mais fácil a compreensão para você. Se não, não tem problema, tenho certeza que você vai entender da mesma forma o que nós estamos ensinando aqui hoje, tá? Então vamos lá? Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler do versículo 1 até o 20, depois a gente vem versículo por versículo, se aprofundando e entendendo mais, tá bom? Então vamos lá. Que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se algum deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Versículo 5. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, o que diremos? Que Deus é injusto por aplicar sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a glória de Deus, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Versículo 14. As suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que são debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, ou na obediência à lei,
pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, Paulo ele inicia, né, o capítulo 3 fazendo perguntas e respondendo as suas próprias perguntas. Essa é uma técnica que Paulo usa que se chama diatribe, tá bom? Depois você pesquisa aí o que é diatribe. Se você não quiser pesquisar, vou te explicar aqui. Diatribe é uma técnica que você faz a pergunta e você mesmo responde, ou seja, se você está falando para um público e você faz uma pergunta para esse público que você mesmo vai responder, o que significa isso? Que é uma pergunta retórica. Eu te pergunto, mas você não precisa responder. É uma pergunta retórica, entendeu? Então, Paulo ele começa o capítulo 3 aqui usando essa técnica, a técnica da diatribe, tá bom? Então, olha o que ele começa falando. Que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Então, para ficar mais fácil o entendimento aqui, eu separei para você as perguntas e as respostas em cores diferentes, tá? Então, o que tiver ali na cor vermelho vai ser pergunta. O que tiver na cor branca é a resposta da pergunta anterior que ele fez, que é a técnica da diatribe que ele estava usando. Tá bom? Então a gente sabe que ele estava escrevendo para um público, para uma igreja, para pessoas que estavam ali localizadas em Roma, cristãos, gentios que estavam ali em Roma. Então ele na carta ele pergunta e ele mesmo responde. Primeira pergunta que ele faz: que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Como vocês se lembram, na última aula a gente falou dos judeus, né? Não dá para ficar falando toda a aula aqui, então se você está começando por esse vídeo, termine de assistir, tá bom? Mas para você entender a aula de forma profunda, para você ter um contexto, para você ter uma base e entender o que a gente está falando, é necessário que você volte até a aula de número 1 e venha assistindo. São vídeos rápidos, de 30, 40 minutos no máximo. Tenho certeza que você não vai perder o seu tempo. Então, na última aula, a gente estava falando dos judeus, que os judeus eles se consideravam o povo escolhido de Deus e que eles tinham vantagem por ser o povo escolhido de Deus em relação aos gentios, certo? E qual que era o sinal que os judeus eram o povo escolhido de Deus? Era a circuncisão, que eu expliquei também para vocês na última aula, tá? Se você não sabe o que é circuncisão, eu não vou falar de novo. Volta na última aula, assiste, tá? Para você entender. Então, Paulo, lembra que eu falei que ele está construindo uma tese? Se você começar hoje, você não vai entender o que ele está construindo. Então, como Paulo está construindo essa tese, ele volta naquele assunto que ele estava falando antes. Que vantagem há, então, em ser judeu? Ele pergunta. Ou que utilidade há na circuncisão? E aí ele mesmo responde. Muita. Há o quê? Muita vantagem em ser judeu. Em quais sentidos? Em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas a palavra de Deus. Então ele está afirmando aqui que há muita vantagem em ser judeu, porque foi aos judeus que Deus confiou a palavra de Deus, certo? E aí ele continua, segunda pergunta. E aqui eu falei, né? A vantagem de ser judeu por um motivo. Qual motivo? O motivo de Deus ali estar confiando a palavra de Deus primeiro aos judeus e depois aos confins da terra. Então, a segunda pergunta: que importa se alguns deles foram infiéis? Deles quem? De quem que nós estamos falando? Dos judeus. Então, que importa se alguns judeus foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? E aí Paulo responde: de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Então ele está falando aqui, seja Deus verdadeiro, seja o homem mentiroso, a fidelidade de Deus continua. Deus não vai deixar de ser fiel porque nós somos infiéis. E aí ele fala, como está escrito. Em que livro que está escrito? Eu já vou falar para vocês. Então Paulo pergunta, se os judeus foram infiéis em relação a crer em Jesus,
Porque o evangelho é o evangelho de quem? O evangelho de Paulo, dado por Deus, nós falamos na primeira aula. O evangelho de Paulo, dado por Deus acerca de Jesus. Lembra? Então, se o evangelho é sobre Jesus, ele está falando para quem? Para aqueles que ainda não acreditam em Jesus, porque essa carta vai chegar àqueles que não acreditam em Jesus. Então, aqueles que não acreditam em Jesus, se eles são infiéis, porque eles não acreditam em Jesus, isso anula a fidelidade de Deus? De maneira alguma. Se os judeus foram infiéis em relação a crer em Jesus, então essa infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Ele responde, de maneira nenhuma. E aí Paulo cita Salmos 54, 1. Depois você lê lá, tá bom? O que diz Salmo 54, 1. Mas, se a nossa justiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, o que diremos? Que Deus é injusto por aplicar sua ira? Estou usando um argumento humano. Olha o que Paulo está falando. Mas, se a nossa injustiça, porque ele está falando que nós somos injustos, né? Se a nossa injustiça, de maneira ainda mais, de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, o que diremos? O que ele está querendo dizer aqui? Se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, será que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando argumento humano. Então ele está falando aqui de pessoas que usam esse argumento. Ah, Deus é injusto, então, porque se eu sou injusto e a minha injustiça exalta e ressalta a justiça de Deus, então Deus é injusto, porque ele quer que eu seja injusto para ressaltar a justiça dele. Paulo está respondendo uma tese que pessoas poderiam perguntar. Ele está falando ali, ó, estou usando um argumento humano. O que ele está querendo dizer aqui? Então, a minha injustiça, os meus pecados, eles ressaltam a santidade de Deus, eles ressaltam a justiça de Deus, então o meu erro, os meus erros, eles ressaltam atributos positivos de Deus, então que Deus é esse que quer que eu erre para mostrar que ele é bom. Argumentos humanos, Paulo está falando ali. Então, se Deus ele quer que eu erre para exaltar que ele é um Deus bom, que ele é um Deus justo, que ele é um Deus santo, que Deus é injusto por aplicar sua ira? É uma pergunta, né? Que diremos? Que Deus é injusto por aplicar sua ira? E aí Paulo responde, claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Então Paulo quis dizer, se a minha infidelidade ressalta a fidelidade de Deus, se a minha injustiça estabelece sua justiça, por que ele encontrará falha em mim se eu estou fazendo ele ser bom? Eu não sou injusto, porque o meu erro, as minhas falhas, estão fazendo Deus ser bom, Deus ser justo. Entende? E aí Paulo fala, claro que não, se fosse assim como Deus iria julgar o mundo. E aí a importância de Paulo da citação de Salmos acaba de ficar aparente aqui. Por quê? Todo pecado é um pecado contra Deus. Consequentemente, Deus, no seu julgamento do pecado dos homens, sempre será justo. E aí Paulo está construindo aqui a ideia dele. Tá? Alguém pode alegar ainda, diatribe, pergunta e ele mesmo responde, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, ou seja, ressalta a verdade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Então aqui ele faz duas perguntas. Por isso que fala dos tais quem? Está no plural, duas pessoas, dois tipos de pessoas, ou seja, duas perguntas. Primeira, se a minha mentira ressalta a verdade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que eu sou condenado como pecador? Eu estou aumentando a glória de Deus,
porque a minha mentira está ressaltando a verdade de Deus. Olha o que Paulo estava falando, respondendo a perguntas que poderiam surgir. Então, essa é uma. Segunda, por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, eu faço mal para que venha o bem? Aí Paulo fala, a condenação das duas pessoas é merecida, tanto do que mente para exaltar a veracidade de Deus, a verdade de Deus, tanto do que faz o mal para que se ressalte o bem. A condenação dos dois é merecida. E aí nós vamos falar o porquê mais para frente. Versículo 9. Com todas essas perguntas que Paulo fez e ele mesmo respondeu, aí ele vem com uma conclusão. O que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Ele mesmo responde, não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Então, ele fez perguntas para ele mesmo responder para mostrar que tanto os judeus, nós começamos falando dos judeus, lembra? Quanto os gentios, ou seja, todas as pessoas, todos os homens, todas as mulheres, toda a humanidade está debaixo do pecado. E aí ele traz essa tese, o que ele precisa fazer? Ele precisa fundamentar e provar que nós estamos debaixo do pecado e que a culpa é da humanidade. A culpa não é de Deus. A prova da culpa da humanidade. Então, do versículo 9 até o versículo 20, ele fundamenta a tese e traz para nós entendermos a culpa da humanidade. Então, o 9 que nós já lemos, né? Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos tanto que judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Versículo 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, qual que é o fundamento que ele vai trazer para embasar o que ele acabou de dizer do versículo 1 até o versículo 8? O fundamento é, não há nenhum justo sequer na terra. E da onde que ele tirou isso? Está ali, ó, Salmos 14, versículo 1. Diz o tolo no seu coração, não há Deus. Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Então, Paulo, quando ele fala não há nenhum justo sequer, ele está tirando isso de Salmos, ou seja, do Antigo Testamento. E para que vocês saibam, a gente já falou aqui, o Antigo Testamento é como se fosse a lei para os judeus. E aí ele começa a dissertar sobre isso, né? Versículo 11. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então, nesses dois versículos, o que ele está falando? Do pecado moral, do caráter da humanidade. Ou seja, o pecado moral é o quê? Ele afeta o quê? O caráter da pessoa. Por quê? Porque tem falha na moral daquela pessoa, ou seja, tem falha no caráter daquela pessoa. E aí ele está dizendo isso. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Ou seja, a humanidade inteira está debaixo do pecado. E aí no 13 e no 14, ó, não sei se você percebeu, nós estamos falando de tipos de pecado, porque ele está embasando a tese, lembra? Aqui, ele está embasando a tese de que não há nenhum justo sequer, certo? Na terra, não há nenhum justo. Por quê? Porque lá em Salmos, ali como a gente está vendo, Salmos 14, versículo 1, na Torá, no Antigo Testamento, ele traz isso, certo? Então não há nenhum justo sequer. E aí ele vai começar a falar dos tipos de pecado da humanidade. O primeiro pecado, versículo 11 e 12, pecado moral, ou seja, pecado no caráter da humanidade, certo? Segundo tipo de pecado, suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas engano, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e
amargura. Que tipo de pecado é esse? É o pecado no discurso humano, nas falas, na língua das pessoas. Pessoas amarguradas, pessoas cheias de maldição, que professam e falam aquilo que está no coração delas. Ou seja, o pecado no discurso humano. Olha como que ele começa falando isso. Suas gargantas são um túmulo aberto. O que, que tem no túmulo? Morte. Ou seja, ele está falando que sai morte da garganta das pessoas. Ou seja, discursos que matam pessoas. Com suas línguas enganam. Pessoas que enganam, que mentem, que passam outras pessoas para trás. Veneno de serpente estão em seus lábios e suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Ou seja, o pecado no falar, o pecado no discurso humano. Esse é o segundo tipo de pecado que Paulo traz aqui. Terceiro tipo de pecado, o pecado no comportamento humano. Ele vai falar no 15, no 16 e no 17. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhece o caminho da paz. Então, os seus pés são ágeis para derramar sangue. Pessoas que querem matar pessoas, pessoas que brigam, pessoas que gostam de ver a morte de outras pessoas só porque teve um desentendimento. Aí fala, tomara que você morra. Nossa, não vejo a hora daquela pessoa partir para eu ficar com a herança dela. Pessoas que seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, ou seja, por onde essas pessoas passam, a desgraça acompanha. Por onde essas pessoas passam, tudo que está estabelecido vira ruína. E essas pessoas não conhecem o caminho da paz. Então, o pecado no comportamento das pessoas. Então, olha que interessante. Paulo ele já falou do pecado da moral, pecado no caráter. Ele falou do pecado do discurso, ou seja, tudo que sai da boca, tudo que sai do coração das pessoas, o discurso, fofoca, calúnia, discurso, pecado no discurso e pecado no comportamento. Falamos já de 3 tipos de pecado. Vamos para o próximo. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que a causa de todos os pecados é porque essas pessoas, na concepção delas, é inútil servir a Deus. Servir não, temer a Deus. Elas não temem a Deus e por isso que elas pecam. E aqui uma alusão, né? Uma fala de Salmos 36:1. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Então, olha que interessante. Nós já falamos de 3 passagens bíblicas, especificamente de Salmos, na construção dessa tese de Paulo, provando que a culpa é da humanidade, que a humanidade está falida, que a humanidade está em pecado, que a humanidade não é boa. Entendeu? Que a humanidade não é justa e anda em injustiça. E aí Paulo mostra que o homem peca porque perdeu o seu temor em Deus. Por isso agem como agem e pecam como pecam. Porque não tem o temor de Deus. E além de não ter o temor em Deus, eles acham que é inútil temer a Deus. Por isso a prática do pecado. E aí no versículo 19 e 20, Paulo então ele vai trazer a aplicação, porque ele está provando, né, para os judeus, para os gentios que estão lendo a carta, que a culpa é da humanidade, que a humanidade é pecadora e que nós precisamos da justiça de Deus. E aí ele fala no 19, sabemos do que a lei diz. O diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, aqui ele vai trazer a aplicação.
Então, a primeira aplicação que ele traz é tudo o que há na lei. Ou seja, o que quer dizer isso? Tudo o que há no Antigo Testamento. Segunda aplicação que ele traz: ninguém será declarado justo se baseando apenas na lei. Ninguém é justo porque segue a lei. Ninguém é justo porque conhece a lei, porque conhece os princípios, porque conhece os ensinamentos, porque conhece o que é certo. Conhecer apenas não basta, você tem que praticar. E é isso que Paulo está falando. Ninguém será declarado justo se baseando apenas na lei. Que ele diz ali no versículo 20. É mediante a lei que nos tornamos conscientes do pecado. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a lei ela só veio para apontar o pecado. A lei ela veio para mostrar o pecado. Porque como que era o mundo antes da lei de Moisés? Como que era? Existia o pecado? Existia. Mas pessoas sabiam o que era lei e o que não era? Não. As pessoas não sabiam. Então elas agiam conforme a lei moral. Lembra que eu falei da lei moral? A lei cultural, a lei da civilização. Mas elas não tinham a lei que vinha de Deus, ou seja, o comportamento que Deus queria daquelas pessoas. Então vem Moisés, Deus entrega ali a lei para ele, né, os 10 mandamentos, depois vários mandamentos, não são só os 10, mas são os 10, não sei se você me entendeu, são os 10 mandamentos, mas depois tem mais. Então Deus entrega ali a lei para Moisés, e a partir desse momento, com a lei entregue e lida e repassada para todo o povo, a partir desse momento existe a consciência do pecado. Por quê? Porque as pessoas começam a saber o que é certo, o que é errado diante de Deus e começam a agir certo ou errado diante de Deus, se tornando assim conscientes do pecado. Então é isso que Paulo ele traz para esse povo nesse momento, do versículo 1 até o versículo 20. Vamos repassar? No versículo 1 até o 8, ele começa a fazer a diatribe, perguntando e respondendo as perguntas que ele mesmo fez, ou seja, perguntas retóricas. Há vantagem em ser judeu? Porque lá na aula passada nós falamos que o gentil e o judeu eram a mesma coisa. Eles estavam no mesmo nível. Lembra que nós falamos isso? E aí ele começa a responder perguntas que poderiam ser feitas. Se eu estou no mesmo nível do gentil, então que vantagem há em ser judeu? E aí ele vai começando a desenrolar e a responder perguntas que poderiam ser feitas para ele, né? Então isso do versículo 1 até o versículo 8. Do 9 até o 20, ele começa a provar que a humanidade tem culpa. Ele começa a trazer embasamento, versículos, textos do Antigo Testamento que embasam o que ele está falando. Porque o judeu, naquela época, ele era muito exigente. Não era qualquer pessoa que ele ouvia. Se ele ouvisse uma pessoa e falasse assim, não, essa pessoa aí está falando asneira, não tem nada disso escrito. Ele simplesmente não ouvia. Então, Paulo, para ter a atenção, para ter o crédito e para fazer com que eles aderissem ao evangelho de Paulo a respeito, ou seja, sobre Jesus, ele precisava o quê? Usar as leis e usar as passagens do Antigo Testamento. Entendeu? Deu para entender? Então ele começa a embasar agora para o judeu e para o gentil que a humanidade é caída, que a humanidade é pecadora, que a humanidade é injusta e que todos estão sobre o juízo de Deus. Então, essa é a nossa aula do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 20. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, se você não entendeu qualquer coisa, não fique com essa dúvida guardada dentro de você. Externe, pergunte e seja abençoado e entenda a cabeça de Paulo. Porque se você entender a cabeça de Paulo, o que ele estava tentando passar para a igreja de Roma, ou seja, nessa carta aos Romanos, você vai ser um cristão muito
diferente, eu tenho certeza disso. Então até a próxima aula, te esperamos, não perca, é só o começo, estamos no capítulo 3, vamos até o 16 e você não pode perder nenhum conteúdo, porque é muito importante para nós como cristãos entender o livro de Romanos. Então até a próxima, tchau, tchau, até mais.